aí, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Podcast Memo. Eu sou Abel Oliveira e esse aqui é o nosso espaço de troca, um lugar para falar sobre masculinidade de forma honesta e sem rodeios, bem do jeitinho que a gente faz nos grupos reflexivos. Em cada episódio, a gente traz uma conversa aberta, onde a gente se escuta, se provoca a pensar sobre o que atravessa a nossa vida como homens. E hoje, claro, não vai ser diferente. Estamos gravando ao vivo com a comunidade, que acompanha tudo de pertinho. E se você também quiser estar junto, participar e comentar das gravações aqui, é só clicar no link que está aqui na descrição do episódio, que você vai conseguir ter acesso à nossa comunidade Memo. Então, se ajeita aí, porque a conversa de hoje promete. Como sempre, eu não tô sozinho nessa, né, gente? Aqui comigo, meu parceiro de caminhada, Lincoln Frutuoso. Fala aí, Lincoln. Salve, salve, rapaziada. Boa, e completando a mesa, o nosso queridaço, o novo host da temporada, Lucas Fontaine. Como você tá, Lucas? Tudo bem, galera? Salve, salve pra bancada, salve, salve pra quem chega junto. Boa. Bom, gente, para começar a nossa conversa de hoje, a gente traz a pergunta-tema que vai guiar o episódio, que é o armário dos homens. Como a homofobia define o que é permitido ou proibido para nós? Essa conversa, ela nasce, na verdade, dos nossos grupos reflexivos. Em um dos dois últimos encontros que a gente teve, esse tema apareceu com muita força, onde a gente falou ali sobre a relação entre homens, gays e héteros, a homofobia e a dificuldade de se permitir ser espontâneo diante disso tudo. Em cada grupo, essa discussão foi levantada por um participante. Num grupo, então, tivemos o Marcos Francisco, que é de Brasília, e em outro grupo tivemos o Pietro do Vale, de Niterói, e as discussões foram tão ricas que a gente decidiu expandir o papo aqui no podcast também. E aí, galera, acrescentando a isso, a gente percebe que quando a gente fala de homofobia, não estamos falando só de algo que afeta homens gays. A homofobia prejudica a sociedade toda, então todos os homens também, inclusive os homens héteros, porque contribui para ditar o que um homem pode ou não pode fazer, o que ele pode ou não ser, sentir, demonstrar. Então, desde cedo, aprendemos a esconder gestos, afetos e até vontades para continuar sendo reconhecidos como homens de verdade, né? E essa vigilância constante vai moldando nossos corpos, nossas relações e a forma como a gente ocupa o mundo. E esse é um ponto importante, né? É uma vigilância de verdade, da gente com a gente, da gente com os outros, dos outros com a gente. Algumas expressões populares, inclusive, tipo o famoso lá ele, que é uma expressão cultural daqui da Bahia, né? Que inclusive, na minha experiência, eu sou um homem também baiano, que é antiga, não é nem recente, né? Mas que recentemente viralizou nas redes sociais, deixa também assim evidente como esse medo de parecer gay ainda serve para manter os homens numa linha. Então a proposta aqui não é só problematizando o lá ele, mas mostrar como essa vigilância que existe na sociedade, ela não se dá só de forma ostensivamente agressiva, porque muitas vezes ela é sutil, mas está presente no dia a dia, na brincadeira, na piada, no meme e em diversos comportamentos nossos que vão sendo naturalizados e a gente nem sequer percebe. Então, para abrir essa roda com a gente recebe o Pietro do Vale, ele mesmo, direto de Niterói, que é participante do ciclo atual dos nossos grupos reflexivos, o grupo de terça-feira, inclusive. Seja muito bem-vindo, meu querido. Salve, Abel, Lincoln, Lucas, pessoal do online, tudo bom? Pietro, conta pra gente quem é você, né? Se apresenta um pouco aqui e como esse tema moveu sua vida até aqui, quais são os seus incômodos relacionados a isso. É por aqui que a gente começa a nossa conversa de hoje, por favor. Eu sou Pietro do Vale, tenho 36 anos, sou aqui de Niterói, do Rio de Janeiro, sou advogado, também militante do Grupo Diversidade Niterói, aqui da cidade, pesquisador de gêneros, especificamente masculinidades pela UFRJ. Para começar a falar um pouco sobre a questão dos incômodos relacionados às demandas do homem, né, e para essa questão da homofobia, né. Eu, na minha experiência como um homem cisgênero, homoafetivo, né, quer dizer, eu sempre me identifiquei como um homem gay, né, eu, dentro da minha trajetória, sempre tive muitas questões a serem trazidas, porque desde sempre, ou pelo menos desde muito pequeno, eu já entendia que o meu desejo não correspondia a exatamente o que a gente tem diante do nosso regime de cis-heteronormatividade, né? A gente espera que o nosso sexo biológico corresponda ao nosso desejo e que ele seja heterossexual, né? E isso nem sempre acontece. Então, comigo não foi bem assim. Então, desde pequeno, eu tive questões a serem trabalhadas com o que a sociedade, o que as pessoas falavam ser uma atitude de homem. Então, fala como homem, age como homem, não faz isso. Então, nós homens sempre fomos muito
tolhidos ou muito reprimidos a agir, a não ter determinados comportamentos considerados femininos, voltados para o cuidado ou mais sensíveis e, né, incentivados a outros tipos de comportamento mais brutos, voltados à competição. Então, isso sempre foi uma questão para mim. Como eu disse, eu tenho 36 anos, então eu cresci numa sociedade ali entre os anos 90 e 2000, né, onde era a questão das práticas e essa questão de ser gay ou ser homossexual, aquilo era muito complicado. Por quê? Na época a gente não tinha nenhuma previsão de lei que tutelasse o tipo de família homoafetiva ou adoção por casais homoafetivos. Então eu cresci num mundo onde moralmente acho que ser gay era muito errado e, né, isso era excessivamente colocado na sociedade através de estereótipos, né. Eu lembro até hoje que eu vi um programa na Rede Globo, que era o Zorra Total, tinha um quadro do Lúcio Mauro Filho com o pai dele, né, o Lúcio Mauro pai, em que o pai era sempre aquele machão que pegava todo mundo, tinha um monte de amigos que eram daquela vibe, e aí aparecia o filho dele com aquele estereótipo de bicho afetado e tal, e aí sempre ficava aquele furdunço, ai, qual é, o que houve, seu filho e tal. E eu lembro daquele bordão que o cara falava, o pai falava no final, que era onde foi que eu errei. Então aquilo doía, porque aquilo voltava a reforçar aquilo, pô, então ser gay é muito errado mesmo, né? Aquilo não tá certo. Então eu via que eu achava que aquilo estava errado em mim, porque, enfim, a sociedade não tinha uma lei que me protegesse, que me protegesse. A gente tinha saído do final dos anos 80, estava ali nos anos 2000, com o início das paradas GLS, na época, até então, antes de ser movimento LGBT, ainda com a questão muito forte da pandemia de AIDS, a estigmatização das pessoas pelo comportamento homossexual e uma carga de preconceito muito grande. Então, ali era muito difícil você adotar uma expressão normal, natural de afeto, em que você visse exemplos de pessoas homoafetivas mais velhas, ou com filho, ou vivendo na terceira idade, coisas que só foram acontecendo ao longo dos últimos anos, né? Com as conquistas das uniões homoafetivas, da criminalização da homotransfobia. Então, isso tudo foi um movimento que foi acontecendo principalmente a partir da década de 10. Então, era muito difícil na escola você ser aquele que é apontado como aquele que é o viadinho, aquele que tem o comportamento feminino. Então, eu ia para a escola, às vezes, com muita vergonha de responder. Eu já achava que eu era errado. Então, eu já era zoado, eu sofria aquele bullying, mas eu aceitava muitas das vezes porque eu achava que aquilo era o natural, eu achava que na verdade eu era muito errado e eu era o único, né? Eu até então acho que eu tinha a visão que eu era o único que passava por esse problema, por essa questão. E aí, ao longo da minha adolescência, eu tive a oportunidade de conhecer outras pessoas e ver que eu não estava tão sozinho nessa. E que, verdade seja dita, muitas dessas práticas eram reforçadas por preconceito, por exigência de uma masculinidade que, para tantas pessoas, tanto para homens gays como para homens héteros ou bis, enfim, independente da sua orientação sexual, mas que reforçavam comportamentos negativos, competitivos, de discriminação, e muitas vezes nós, homens, não nos permitimos sequer a chegar, por exemplo, a explorar o próprio prazer, né? Eu, como um homem gay, tive que desconstruir também uma certa parte da minha vivência, do meu desejo e do meu próprio prazer corporal, porque eu tive que me relacionar com outros homens. Então, a partir daí, isso já é uma questão, né? Agora, os homens héteros também, eles têm muitos lugares dali do corpo dos homens que não são permitidos o prazer, ou que aquilo fica como espaço tabu, né? Então, quando alguém te xinga e manda tomar lá naquele lugar, né? Eu falo, o orifício anal é o último reduto da masculinidade, onde os homens são atacados e muitas das vezes aquilo ali é realmente um tabu. Não é permitido chegar a explorar o prazer anal por conta da questão do preconceito, por exemplo. As questões de fazer coisas, né? Eu gostava de brincar de boneca quando eu era criança, eu gostava de moda, eu gostava de me fantasiar, e aí aquilo vinha como uma coisa que acontecia muito no carnaval, onde os homens se permitiam
quando era aquele bloco das piranhas, né, muito comum em muitas cidades ali onde os homens se vestiam de mulher, e aquilo era o dia onde era permitido aos homens de pinta, se vestir de mulher, a usar trejeitos, e ali ao mesmo tempo eu também via que para alguns homens héteros era muito libertador também poder fazer aquilo sem julgamentos. Então, foi uma batalha, eu acho que foi um processo até eu conseguir poder usar roupas que eu queria, para poder usar maquiagem, para poder me expressar afetos em público, que eram coisas que para mim ainda eram uma coisa que me travava muito. Eu ainda tinha um pouco de toque na época da adolescência de não gostar de ser tocado, de aquilo sentir como se fosse algo revelador. Então, assim, acho que aconteceram muitas coisas na minha trajetória que me fizeram repensar essa coisa do que é ser homem, do que é ser masculino, o que é preciso para um homem ser homem, né? Para além da biologia, né? O que faz um homem, de um homem um homem? E eu acho que isso trouxe vários incômodos ao longo da minha trajetória e até eu ter que desconstruir muita coisa para poder me permitir fazer muitas coisas também. Valeu, Pietro. Obrigado aí por trazer, né, essa sua fala com tanta abertura também, enfim, sobre a sua vida e tal. O que você compartilha com a gente toca num ponto, em vários pontos importantes, né? Mas acho que o principal deles que me toca diretamente, mas assim, acho que pra começar aqui, inclusive, que é como mostra como a homofobia não é só sobre rejeitar o outro, mas sobre esse medo constante da gente de ser lido de um jeito que tire a gente do lugar que é certo. E aqui certo eu tô fazendo aspas, sabe assim? Tira a gente desse eixo do que é o correto, sabe? Quando a gente cresce, aí falando de mim também, né? Que também me identifico muito com a história do Pietro, a gente vai aprendendo o jeito certo, que tem um jeito certo de ser homem, né? E tudo que escapa a esse lugar vira ameaça, vira medo, vira motivo de piada, vira exclusão, vira violência. Eu tive uma infância e uma adolescência na zona rural de uma cidade do interior e eu consegui enxergar isso com muita nitidez, né? Já me reconhecendo como um homem gay nesse período. Então eu tinha muita certeza que seria muito danoso pra minha vida me assumir gay ali naquele período, naquele ambiente. Então eu via todas essas construções aí, que hoje eu estudando isso eu vejo com muita nitidez, mas lá na adolescência, 14 anos ali, eu já conseguia ver tudo isso também existindo na sociedade, tanto que eu performei muito esse homem ideal aí pra eu poder fugir da possibilidade de ser reconhecido como um homem gay. Eu tentei camuflar a minha sexualidade pra não ser visto como um homem gay, pra não sofrer as violências que disso poderiam vir, né? E aí é curioso, e já comentando também a coisa da história ali do Pietro, do Zorro Total, do quadro, né? Que na minha infância, ou na minha pré-adolescência, eu não lembro quando que isso me pegou, na verdade, mas eu tava na escola, né? E tinha a novela Da Cor do Pecado, que tinha o personagem do Caio Blá, que era o Abelardo. E todo mundo me zoava muito por causa dele, sabe? Assim, e porque ele era o personagem que, no final das contas, ele nem era um homossexual na história, mas ele era o personagem afeminado, que gerava dúvidas sobre a sexualidade dele. Então, todo mundo. Eu não sou Abelardo, né? Meu nome é Abel, mas todo mundo me chamava de Abelardo quando descobri que meu nome era Abel. Pela brincadeira do meu nome estar próximo e porque, enfim, eu parecia um homem gay assim como o Caio Blá no personagem. Então eu odiava esse personagem naquele período. Hoje em dia eu adoro que me chamem de Abelardo justamente por isso. Porque hoje em dia eu sou de fato gay e gosto de ser gay. Então acho que Abelardo é um nome gay, inclusive. Um nome maravilhoso. Então acho que hoje eu acho divertido até. Eu gosto que me chamem de Abelardo. Mas na época do colégio ali eu odiava. Eu sofria bullying por causa disso. Histórias, né? Mas queria ouvir de vocês, Lincoln e Lucas, no caso, como é que esse controle aí, né, aparece também na vida de quem não é um homem gay, né? Porque me parece que de formas diferentes, todo mundo acaba se policiando o tempo todo, mesmo tendo a sexualidade que é aceitável, digamos assim, né? Então, quando vocês se deram conta dessa pressão, desse controle, dessa vigilância, né? Acho que é um pouco disso. É muito louco, assim, porque de fato fui percebendo, né, que existe um controle, uma vigilância, um policiamento que ele não depende de ninguém estar fazendo esse policiamento, né? É isso que você falou, né? A gente descobre que tem um jeito certo de ser homem, né? Entre aspas. E aí, nessa cartilha do homem, a gente tem comportamentos que a gente precisa reproduzir,
para ser lido como um homem, e tem comportamentos que a gente não pode expressar para não correr o risco de ser lido como um homem afeminado, como um homem gay, como um homem que no limite ele expressa comportamentos lidos socialmente como femininos, né? E isso vai desde coisas simples, cara. Estava conversando aqui sobre podcast que a gente vai fazer, e aí eu comecei a ficar mais sensível a isso, né? E eu percebo que mesmo sendo uma pessoa que está no debate sobre masculinidade, que está mais atenta, né, a essas influências, eu continuo reproduzindo, assim, né? Teve no final de semana retrasado, eu estava lá no centro espírita que eu frequento, e aí estava muito frio. E aí eu tinha levado uma calça térmica para botar por baixo, né? E aí eu falei assim, não quero botar calça térmica porque se alguém me ver botando essa calça térmica, pode me zoar, né? Só que, cara, eu tô num lugar assim que é super acolhedor, as pessoas, sabe? Tipo, nunca, sabe? Não é uma coisa que acontece ou já aconteceu. E mesmo assim eu tava com essa coisa assim na minha cabeça, né? De, não, se alguém me vê colocando ali uma calça térmica, que é uma calça mais apertada, né? Uma calça vai me chamar de gay, de viadinho, de qualquer coisa assim. Só que é isso, assim, não é uma coisa real, assim, não é uma coisa que já aconteceu, que eu já vi acontecendo, para ter medo de que isso aconteça. É uma coisa que está dentro de uma cultura, assim, né? Até histórias de quando eu era adolescente, estava iniciando a minha vida sexual, e aí estava ali experimentando o prazer anal, fui ingenuamente compartilhar ali com meus coleguinhas, né, para saber se alguém já tinha experimentado alguma forma de prazer anal. Caraca, isso virou um fantasma, assim, no meu ensino médio, né? Porque os caras começaram a me zoar, assim, né, me tirar de gay, de viadinho, e eu tinha um medo, assim, de que isso fosse espalhado na escola, né? Então eu ficava refém, assim, eu lembro que eu sofria, assim, com isso de verdade, assim, imaginando que isso poderia correr pelos corredores e a galera começasse a me zoar por conta disso, assim, né? Então eu acho que isso afeta muito, assim, a vida de homens héteros, né? Eu, pelo menos até hoje, ainda não tive ainda um desejo afetivo sexual por outros homens, né? E me entendo até esse momento como um homem hétero, mas esse receio, né, de parecer um homem gay ou ser lido como um homem gay é uma coisa que está sempre policiando meus comportamentos. Não sei como é que é para você, Lincoln. Irmão, pra mim é uma loucura, né? Eu acho que foi uma das principais sombras que sempre tiveram na minha vida, assim, sabe? Não o medo de eu ser visto como um homem gay, mas a forma como as pessoas me olhavam. E, obviamente, isso fazia com que eu me olhasse também de uma outra maneira. Mas eu lembro de uma coisa muito marcante na minha vida. Eu, quando era moleque, gostava muito de dançar. Até era a época de El Chan, né? Jacaré, como uma grande referência. Salve Jacaré, onde quer que você esteja, meu querido. O Jacaré é uma grande referência de um homem preto, grande, com expressões másculas mesmo, sabe? Mas que dançava super bem, rebolava maravilhosamente bem. Enfim, terra samba, aquelas gangue do samba, aquelas bandas, né, de axé, de pagode da Bahia que tinha antigamente. Eu amava imitar aquilo dali. Assim como o funk também aqui no Rio de Janeiro, né? No início ali dos anos 2000, Equipe Furacão 2000, enfim, os Come Quietos, Havaiano, uma porrada de bonde de funk. Eu amava dançar. Aqui em Ramos, onde eu moro, próximo do Complexo do Alemão, das redondezas do Complexo do Alemão, os meus amigos e eu, a gente se reunia para botar um DVD ali, sei lá, um clipe, sei lá o que da época, e ficar tentando imitar aquela coisa ali. E era uma maravilha. Só que conforme eu fui ficando homenzinho, sabe assim, meu corpo foi enrijecendo de uma tal maneira que, assim, eu não conseguia. Chegou num determinado momento da minha vida que eu não consegui mais dançar. E eu lembro que num passado não muito distante, pensando sobre isso, até num grupo reflexivo, quando a gente estava falando sobre essas questões, enfim, eu não lembro exatamente o que me veio essa coisa à mente, assim, essa reflexão. Eu lembro quando eu era moleque, bem moleque mesmo, eu sou de 1990, né, eu devia ter 8 anos, 9, alguma coisa assim, portanto, em 98, 99, antes de 2000, eu tenho um primo que é gay, que ele sempre ficou muito na minha casa, ali com a minha mãe, com meu pai, comigo, enfim.
E ele amava botar o CD da Xuxa, da Angélica nessa época e dançar, assim. Mas dançava loucamente. E ele era muito gay, sabe assim? Era bem gay. Ele dançava assim muito, sabe? E eu fiquei pensando nisso, assim, como quando eu comecei a parar de dançar, eu relacionei a dança ao olhar que era direcionado para esse meu primo quando ele dançava. Que isso gerava um burburinho na família, obviamente, sabe? Ele sempre foi gay, obviamente, assim, e era uma questão tratada na família, obviamente também. E quando ele dançava, mais especificamente, isso direcionava um olhar pra ele, que é assim, porra, festa de família, porra, o fulano, já ia falar o nome dele aqui, mano, o fulano tá dançando dessa maneira, vai começar a viadagem do fulano, sabe? Então nesse meu processo de enrijecimento e de não querer mais dançar, e de não querer mais rebolar meu cuscuz, que hoje já tá mudando, hein, hoje já tá mudando. Recentemente eu fui pro Afropunk, pra experiência do Afropunk aqui no Rio de Janeiro, minha companheira gravou um vídeo meu dançando aí, ó, quebrando o pagode da Bahia junto com o Canalha lá. Queremos esse vídeo aí, Vou hein? mandar pra vocês. Vou mandar, que eu sou abusado, eu sou ousado. Mas então, eu acho que esse foi o mais marcante pra mim. O como esse armário, né, e essas impossibilidades de me expressar enquanto homem enrijeceram o meu corpo, sabe? Causaram uma consequência, inclusive, no meu corpo, porque eu me tornei um cara muito duro. Hoje, eu já tô mais à vontade, já tô mais livre, tô muito ciente do que eu sou, enfim, então eu danço mesmo. Se eu tiver que dançar duro, sem estar duro, eu vou dançar e vou cair pra dentro. Mas nesse momento, até eu tomar ciência de quem eu sou, estar bem comigo mesmo, com a minha masculinidade, com a minha heterossexnormatividade, em alguma medida, foi difícil, foi difícil. Eu lembro de outro momento marcante, foi quando a mãe de um dos meus melhores amigos, quando eu era novo, eu sempre fui um cara do esporte, principalmente do futebol, né? Reconhecido por jogar futebol, por ter uma canhotinha diferente, essas coisas assim. Só que eu não performava o lugar da masculinidade, um dos padrões, né, vamos dizer assim, das masculinidades, nesse lugar da conquista da mulher, sabe? Eu nunca fui um moleque pegador quando eu era novo, até porque nem conseguia ser esse moleque pegador, porque eu era um jovem preto que estudava numa escola particular, minha avó morava num condomínio, num dos primeiros condomínios da Zona Norte, então uma grande maioria branca, e as menininhas não me queriam, né? A coisa foi começar a mudar depois do advento Tiaguinho no Exalta Samba. Aí que o pretinho começou a ficar mais bonito e eu comecei a beijar na boca. Mas eu lembro que teve a mãe do meu melhor amigo de infância, o Renan, esse eu posso falar o nome com tranquilidade, ela virou pra mim num dado momento e falou, me perguntou assim, no meio da galera toda, da molecada na casa dela, Lincoln, você é gay? Eu falei, não, tia, não sou gay, não. Mas por que perguntar? Porque eu não te vejo beijando na boca, os menininhos todos beijam na boca aí, e você não pega ninguém e tal. Então isso também foi uma parada que me marcou muito, assim, porque é isso, eu performava esse lugar do esporte, do futebol, até uma brutalidade, sabe assim? Uma certa agressividade que você desempenha nesse lugar. Só que nas outras esferas da minha vida, sobretudo na conquista sexual, até numa questão estética mesmo, do se vestir, eu sempre gostei de colocar uma roupinha diferente, alguma coisa desse tipo. Então eu sempre fui tirado como gay mesmo por todas as pessoas. E isso, por isso que eu digo que isso foi uma coisa que me assombrou muito no decorrer da minha vida, assim. Obviamente que depois de um certo estágio, né, sobretudo trabalhando e pensando no meu comportamento enquanto homem, Lincoln, enfim, a forma como eu me coloco no mundo, acho que essas coisas se diluíram um pouco, né? Óbvio que essa autovigilância, né? Ela tá aqui. E esse medo do olhar do outro, principalmente, ele tá aqui na minha mente sempre. Mas eu acho que hoje eu dei uma diluída. Mas isso me formou como um homem, obviamente. É o que o Lucas falou, né? Eu sabia o que eu devia fazer e o que eu não podia fazer para ser visto como um homem. Óbvio que em algum momento essa lógica ela era subvertida. Mas, de maneira geral, isso mexeu muito comigo. Porque inibiu minha expressão, né? Inibiu a maneira como eu me coloco como homem. Mas foi muito marcante a coisa da dança. Tô lembrando aqui agora, veio epifanias de momento de infância, dançando a beça, imitando jacaré, que foi maravilhoso. Vou voltar com isso cada vez mais. Nossa, na infância, eu adorava El Chan, né? E aí eu não queria ser o jacaré, eu queria ser uma das Sheilas, na verdade. Eu queria muito ser uma das Sheilas. Eu não sou tanto da geração Carla Pérez e a Débora, não. Eu lembro delas também, assim, estavam ali no imaginário, né? Mas eu lembro das Sheilas sendo escolhidas pelo Faustão, sabe assim? Tinha uma coisa assim, eu adorava as Sheilas. Aí eu só me imaginava sendo elas, eu dançava horrores também, mas eu queria ser dançarino de axé, era o meu sonho na vida. Porra, é Sério. óbvio, tudo. Era Xande, harmonia do samba, era terra samba, era uma loucura, uma explosão no Brasil. Explosão, explosão de Acabum.
Lico falou de uma coisa muito. Um ponto muito sensível, essa questão do corpo e da dança, né? Você vê como o nosso corpo é normalizado e enrijecido ao longo da nossa trajetória. Você vê ali como dançava, axé, até porque, né, anos 90, então, 2000 ali, era uma explosão de micareta, de axé, de trio, né? E veio pra ficar. Mas a gente tem essa coisa já, não rebola, anda que nem homem, né? Só era quase marchando, né? Então você perde um pouco, acaba cedendo essa desenvoltura que podia estar pra e ser mais daquele cara com o copão na mão lá atrás, só olhando, sabe? Ao invés de você estar lá e se jogar e se expressar. E a dança é uma coisa que promove muito isso, né? Que você acaba mexendo quadril, mexe expressão, mexe com a sensualidade, provoca. E isso é um ponto muito interessante de colocar mesmo, como o nosso corpo acaba ficando duro, enrijecido, normalizado, colocado de uma forma estanque, e aí depois para se permitir se soltar. Eu lembro que eu também só fui dançar depois, assim, eu morria de vergonha, falava, não, se eu falo que eu sou viado agora, se eu dançar, então fudeu, porque aí vão ter certeza. E aí depois disso que eu fui fazer aula, fui dançar, enfim, depois que eu fui mais tranquilo em relação a isso. E aí, pô, minhas referências também, Axé Bahia, samba, cara, isso é fantástico. Eu já acho que é engraçado também. Eu fui fazer balé depois. Isso eu já tinha 20 anos. E eu falo, gente, cara, se a maioria dos homens héteros fosse desconstruído, cara, o que ia ter de mulher bonita, trolhada, dançarina, enfim, que elas. Isso é engraçado como nesse meio, como é um meio considerado muito feminino, principalmente dança clássica, balé e tal, tem muitos gays, né? Poucos homens héteros, muitas mulheres, e é engraçado. Eu falo pros meus amigos, gente, vocês deviam estar aí aprendendo a fazer plié, levantar bailarina, porque vocês vão estar muito melhor do que jogando futebol com outros homens, ó. Mas beleza, né? Mas são coisas que a gente acaba se permitindo depois, né? Por conta dessa questão da estrutura machista que a gente convive, que a gente tá imerso. Vocês sabem que essa história do corpo, né, me lembrou também uma situação do centro espírita que é bem específica, assim, desse universo, né? E aí eu vou trazer aqui para compartilhar aqui com vocês. Eu sou médium de incorporação, né? Então, quando a gente está tendo uma gira, a gente incorpora e aí existe uma entidade que se aproxima, né, e aparelha com o meu corpo e aí se expressa através do meu corpo, né? Só que é isso, assim, se você tiver um corpo muito rígido, esse aparelhamento pode ter alguma dificuldade, principalmente para entidades que têm uma expressão que pode ser lida como menos masculina ou até, né, mais feminina, né? Então, eu posso aparelhar uma entidade feminina, uma preta velha, por exemplo. Eu posso aparelhar um erê que vai ter uma expressão assim muito infantil, né? E aí pouco viril. Então, eu percebo que essas entidades, assim, elas são mais difíceis de serem incorporadas pelos homens. Difícil você ver os homens tendo muito mais dificuldade de incorporar um erê, por exemplo, do que incorporar um caboclo, por exemplo, que já tem essa coisa da rigidez e da disciplina e que são características que estão nesse imaginário do que é ser homem, né? E aí, uma vez foi um amigo meu, né, no centro espírita, né, que ele ficou curioso para ir conhecer. Eu falei, vamos lá, né, você vai comigo. Eu costumo dizer que eu não levo ninguém, as pessoas vão comigo, então quem quiser ir comigo, né, vai ser convidado, mas eu não fico tentando levar ninguém, né? E aí ele chegou lá, não conhecia né, esses fenômenos da incorporação. E aí eu tô lá concentrado no trabalho, né? E aí fazendo um trabalho de incorporação no terreiro. E aí depois fui encontrar ele para saber como é que ele tava, né? E ele tava rindo pra caramba, assim. Rindo pra caramba. Eu falei, cara, do que você tá rindo, brother? Que eu quero rir também, pô. Aí ele não conseguia nem falar, cara. Ele tava rindo muito, assim, tava desconcertado, assim. Aí eu fiquei curioso, o que foi, cara? O que foi? Você tá rindo de mim? Aí ele fez assim, assinou com a cabeça, né, dizendo que sim.
E aí eu fiquei tentando assim, aí eu falei assim, o que foi, cara? O que foi? Aí ele falou assim, cara, e ele ficou com receio de falar, assim, mas eu peguei, assim, o que era. Aí eu falei assim, cara, o que foi? Eu soltei a franga? É isso? Aí ele riu pra caramba e falou assim, é isso, cara. Porque eu nunca vi você com o corpo tão solto assim, sabe? Com trejeitos, com possibilidades de expressão corporal, que ali no terreiro, né, a coisa é livre e precisa ser livre para que a entidade se expresse, assim, né? E aí ele tava rindo, porque ele nunca me imaginou me expressando, percebendo, vendo meu corpo se expressar da maneira como ele tinha visto, né? E aí ele deu o nome disso de soltar a franga, que é justamente, né, um nome que é utilizado quando parece que alguém está escondendo, como parece que alguém está meio que dentro do armário, e aí de repente abre uma frestinha ali e a pessoa deixa escapulir alguma coisa que ela tá querendo esconder, né? Então aí o pessoal fala, aí, soltou a franga, soltou a franga. Mas eu achei curioso, assim, sabe? Como ali que não é um espaço, que isso não estava nem em questão, assim, sabe? Como que isso ainda está atravessando esse espaço também, sabe? Que é um espaço de expressão corporal. Que atravessa todos os espaços, né? Então o Lucas soltou a franga, é isso, né? Soltei a franga. Descobrindo aqui. Deu uma soltar a franga, deu uma pinta ali, ó. Cara, e é engraçado também, e aí eu vou lembrar de uma outra coisa também. Como às vezes também como eu, pelo menos na adolescência, tinha muito afastamento de outros homens por conta disso. Por conta como eu era o gay. E aí as pessoas já me apontavam, aí tinha essas coisas do afastamento, né? E aí, tipo, era um pouco também um pouco da solidão. Eu nunca não tinha muitos amigos homens em geral, eram quase sempre mulheres, principalmente na adolescência, na infância. Depois comecei a descobrir outros amigos que também homens gays, e agora os héteros, engraçado, eu fui ter amigos muito depois, assim, que aí houve uma aproximação, aí tive outros amigos que eram amigos de amigos, ou familiares e tal, que aí estavam com uma outra cabeça, estavam mais abertos enfim, a se aproximar de mim. Mas tinha um afastamento que, na época, quando eu era adolescente, eu pensava, gente, o que é de errado? Será que todos acham que eu vou dar em cima deles? Aí eu pensava, não, gente, isso é porque ali tá te apontando algo, como que é engraçado, a psicanálise fala um pouco isso, o que te incomoda é aquilo que você pode ver em você. Então, na verdade, é isso, ficar com medo de alguém te apontar ali, ó, tá andando com aquele meu garoto que é viado, deve ser viado também, ou, ó, tá dando pinta ali, ó, deve ser viado. Então, essa vigilância constante do que é essa coisa, ser homem e ser viado, né? Tem essa coisa desse liame, o tempo todo você tá. Qual o problema, né? Tipo assim, o que tem, né? Se ser trejeito, enfim. E se for ser viado, qual é o problema também, né? Mas a gente tem toda hora essa vigilância, né? Do coisa de viado, coisa de homem, que tem que ser feito, que não pode ser feito. E como isso produz um afastamento entre nós, homens, né? Em geral. Nossa, eu vivi muito isso, assim. Porque na escola, quando eu era criança, adolescente também, eu vivia mais no grupinho das meninas, sabe? E isso me deixava muito incomodado. Não porque eu não gostava delas, eu adorava estar com elas. Mas eu falava, cara, isso aqui não é nem um pouco positivo pra minha carreira, pro meu, sei lá, pra imagem que eu gero, sabe? Assim, porque eu não conseguia estar no grupinho dos meninos, eu não conseguia estar com eles. Eu sabia que pra eu ser lido como homem, eu precisava estar lá. Eu ficava meio que mal, eu ficava tristão, assim, sabe? Porque eu não conseguia criar o meu bonde dos meninos, sabe? Não rolava. Eu até tinha um amigo ou outro, eu conversava e tal. Ter amigos mesmo, assim, não conseguia. E aí eu ficava com as meninas e é isso. Genuinamente, eu tava feliz com as minhas relações. Mas eu pensava, cara, não era aqui que eu tinha que estar no outro grupo. As pessoas vão começar a falar, e falavam, né? O Abel só fica no grupo das meninas, o Abel tá sempre com as meninas, andando com as meninas. E isso deixava muito em evidência. Amigo, uma curiosidade, tanto a Bel quanto o Pietro, né? Mas vocês tinham algum receio em se relacionar com homens héteros? Porque eu fico com a sensação de que o nosso comportamento hétero-cis-normativo, né? Falando aqui do meu caso, meu e do Lucas, o que a gente performa na sociedade, eu acho que acaba afastando, né? Causando um fator excludente nas outras pessoas, sobretudo homens
gays, assim. Porque é isso, em alguma medida, o que eu estou tentando formular aqui na minha cabeça, pensando, é que por muito tempo, por conta desse armário que a gente está falando aqui, a gente acabou limitando as nossas expressões de gênero, né? A maneira como a gente se coloca enquanto homem no mundo. E isso, obviamente, gera uma frustração na gente. E a frustração normalmente ela gera violência, né? Ela gera a necessidade da gente violentar essas pessoas que conseguem performar coisas que a gente não, que a gente está se limitando, que a gente não está conseguindo performar. Então, o que eu sempre ouvi em grupos reflexivos foram homens gays, inclusive eu lembro de o primeiro grupo reflexivo que eu participei do Memo, lá em 2019.1, que teve a fala de um participante que me marcou muito, assim. Eu fiquei muito pensativo mesmo na maneira como eu me coloco e como eu estou criando um ambiente seguro para outros homens se expressarem, sabe? Que ele falou que ele foi participar de um grupo reflexivo de homem na tentativa de se aproximar de outros homens, que ao longo da vida dele, ele não conseguia se relacionar com homens héteros, sabe? Porque ele tinha medo mesmo. Então ele falou que no primeiro dia, quando ele chegou na sala, aqui no Rio de Janeiro, no Circo Voador, no centro da cidade, na região da Lapa, que ele viu 20 homens reunidos, na época eram 20 homens, né? Ele ficou com medo, ele falou que sentou, e isso a gente conseguiu observar depois, né? Ele sentava sempre muito perto da porta, ele era sempre o último a sentar, porque a qualquer movimento estranho que aquela cambada de homem tivesse ali, ele ia meter o pé dele, assim. E ouvir isso naquele momento foi muito marcante para mim, assim, foi um divisor de águas mesmo. Até para eu prestar atenção nessas questões que eu nunca tinha prestado. Assim, para mim nunca é isso, né? Eu tô falando daqui que nunca foi uma questão. Foi, óbvio que foi uma questão. Eu tava lembrando agora que Tayane, minha companheira, ela sempre me zoa que quando eu ando pelado em casa, alguma coisa assim, saio do banheiro, vou pro quarto, eu ando com a bunda trancada, tá ligado? Ela fica me zoando, amor, tá com o cu trancado por quê, porra? Eu não vou te dedar, não, essas coisas. São coisas que a gente nem percebe, tá ligado? Mas que acontece. Eu falo, amor, porra, mano, não tô com o cu trancado, não, porra. Só sei lá o que tá acontecendo. Ela tá assim, a bundinha toda fechadinha. É posição de defesa. Vontade de ir no banheiro, pô. Tipo gambá que peida, eu tô me travando, pneu na bunda. Mas enfim, queria saber isso de vocês. Se em algum momento passou por um lugar de medo, assim mesmo, sabe? Ah, eu acho que tinha medo também. Eu acho que nessa relação aí, ao longo da minha construção, nem sempre os homens héteros, enfim, que se colocavam como héteros socialmente, eram dóceis ou legais comigo, sabe? Mas acho que quando eu trago esse meu relato, eu tô menos falando do medo que eles me geravam e da impossibilidade deles comigo, mas era porque não rolava mesmo, sabe? Eu não conseguia, eu não me sentia pertencente aqui no ambiente. Não era por um sentir um medo, assim. É isso, tinha essa parcela também, existia esse risco, e em alguns casos houve isso também, com alguns caras especificamente. Mas a minha impossibilidade de conseguir me conectar com outros homens héteros naquele período era por uma impossibilidade de conteúdo, sabe? Assim, de falar, de modo de agir. Eu não me encaixava com ele, sabe? Evidentemente, eu era sei lá, o patinho feio, a coisa que se de longe percebe que não tá bem colocada, sabe, assim, não tinha a ideia de um grupo, eu tava só ali como um anexo, eu me percebia muito como um anexo, e aí é isso, eu morava na zona, na cidade pequena do interior, então lá não tinha muitos outros homens gays, e se tivesse naquele período, muito provavelmente eu queria muito fugir deles, na verdade, porque é isso, eu tava tentando me camuflar, então eu queria muito estar com os homens héteros para poder ser lido como um homem hétero, e distante dos homens gays. Mas, obviamente, onde talvez eu conseguiria ter mais afinidade, mais condições de explorar outros universos e conversas genuínas, seria com outros homens gays mesmo, mas não tinha. E aí eu ficava nesse desejo de eu queria tanto ser amigo desse homem hétero, desse grupinho aqui que eu acho legal visualmente, né? Eles chegam juntos, eles vão embora juntos, eles têm assuntos em comuns. Eu não conseguia entrar no universo de assuntos em comuns com outros homens, sabe? E não só pelo assunto, pela forma de dizer, é pela forma de pensar. Era muito difícil, sabe? E aí isso me gerava muita frustração. Pô, eu era sempre aquele que andava com as meninas, mas não tinha namorada, entendeu? E aí, mas não anda com os meninos por quê? Mas também não. É isso, não era bem-vindo, não tinha assunto. Com a maioria, pelo menos, dos grupos dos homens héteros ali, eu não conseguia me chegar, né? Não era, não sei, não é isso. Faltava um pouco de conexão, faltava um pouco de abertura, era um pouco daquilo do achar que eu vou dar em cima.
feito todos fossem muito irresistíveis por serem héteros. E aí rolava essa possibilidade, assim. Aí depois, né, na vida acaba isso modificando, mas na adolescência rolava um pouco essa barreira. Agora, da minha parte, um pouco também. Às vezes eu ficava, pô, será que eu chego e eu vou falar e aí vou ser bem recebido? Não sei. Então rolava assim, eu acho, respondendo um pouco a pergunta ali. Acho que em parte também rolava um pouco certo receios também de se eu ser bem recebido ou não naquele grupo. Eu lembrei que agora, inclusive, de uma parte que sim tinha medo. Eu lembro de um episódio, e era um pouco recorrente, mas esse grupinho de, de meninos héteros que tinha na minha turma, eles também praticavam bullying comigo, né, eventualmente. Acho que todo mundo fazia bullying comigo, de modo geral, na turma toda. Mas, especificamente eles faziam, às vezes, a prática de vamos endireitar esse garoto, vamos fazer, tipo assim, todo mundo já sabia que eu não era, tipo, não era uma coisa falada por mim, não era uma coisa assumida por mim, mas, tipo, eu era o sensível da turma, eu era o garotinho de estranho, né? Então, eles ficavam, às vezes, me dando dicas, né? E me orientando a ficar com a garota, beija a garota, passa a mão na bunda dela. Então, em situações de recreio, assim, sempre eles se aproximavam de mim, eles ficavam me forçando a fazer algo violento com alguma garota, sabe? Assim, a garota nem queria, sabe? Assim, mas, tipo, vai lá, ela tá afim, sabe? Assim, beija ela. E encontrava qualquer garota, sabe? Assim, beija ela aqui, Abel, eu encontrei uma garota pra você. E eu odiava aquilo, nossa, era horrível, 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 horrível. Horrível. E aí sim, eu acho que lembrando aqui, é uma coisa que eu tinha apagado da minha mente já, da minha lembrança. Mas que eu odiava estar no recreio, justamente. Eu ficava na sala de aula, justamente para não encontrar com eles no recreio, no pátio, no ambiente mais onde tinha mais gente, para não ter esse tipo de situação, sabe? Porque era horrível. E aí eu não sabia o que fazer, eu não sabia o que falar, eu ficava tentando, cara, se eu falar que eu não quero, aí sim eu vou ser visto como gay mesmo, mas se eu fizer também vai ser horrível, não quero fazer. Mas tinha ali uma forçação e tinha uma violência dada, assim, sabe? Então tinha medo também. Eu tava aqui falando, não, não tem medo não, era um pouquinho e tal. Não, tinha medo sim. Me recordei agora. E aí, gente, também queria trazer um outro ponto, acho que dentro do que a gente está falando aqui, porque estando com. É isso, iniciei o episódio de hoje falando que esse assunto surgiu nos 2 últimos encontros de grupos reflexivos que a gente teve, né? E num deles eu estava presente, e foi meio que um eureka, assim, durante o encontro, a gente perceber que a gente tava falando muito desse armário do homem gay, que todos os homens gays, eles acabam vivendo esse armário, que é esse período onde ele não conseguiu ainda se manifestar pro mundo, ou se assumir pro mundo, ou, sei lá, demonstrar pro mundo que ele é gay porque ele tá de boa com isso. Então, enquanto ele não consegue assumir sua sexualidade de forma evidente pra sociedade, ele tá nesse armário, ele tá escondendo, ele tá ainda sendo sigiloso, discreto e tudo mais. Uma vez que ele se assumiu, saiu do armário. Isso é uma metáfora, é uma brincadeira, enfim, é uma expressão que a gente usa sempre pensando no público gay. E, ouvindo os relatos ali dos participantes, héteros no caso, trazendo suas relações, como, como que muito deles, ainda na fase adulta hoje, que a gente percebe também pelos comentários do Lucas e do Lincoln, tem muita coisa que homem hétero deixa de fazer pra não ser visto como um homem gay. Mesmo não sendo um homem gay. No caso de, sei lá, evitar usar uma camisa rosa, não usar uma calça muito apertada, sabe? Esse tipo de coisa que a gente foi ouvindo aqui, que a gente sabe que a gente deixa de fazer justamente por esse medo de, se eu fizer isso, vão me taxar como gay, vão me apontar o dedo. E aí, partindo desse princípio de que muitos homens héteros, ainda na fase adulta, ou, enfim, independente da fase da adolescência ou não, já tendo consciência total da sua sexualidade, entendendo que não tem interesse em outros homens, às vezes até homens já casados, com a vida tudo de boa, ainda assim têm um receio e pautam suas decisões a partir de um receio do que a sociedade vai ver e como a sociedade vai enxergar eles, se como gay ou não. Então, mesmo eles sabendo e tendo consciência da sua sexualidade, ainda há muito medo de ser visto como um homem gay. E aí me veio essa ideia de elaborar que tá todo mundo no armário, então. Estamos todos no armário, mesmo os homens héteros estão no armário também. Talvez os homens gays são os que têm a oportunidade de sair, mas os homens héteros nunca saem do armário, porque eles vão estar sempre tendo que defender a heterossexualidade deles, que é o que defende ainda mais a masculinidade deles nesse sentido tradicional. Então, a gente ficou tipo,
Uau! Eu acho que sim, possivelmente muitos homens héteros também estão dentro do armário. O armário não abriga e não aprisiona só os homens gays, aprisiona todos os homens, né? Para você se libertar desse armário, você precisaria se libertar de todos os preconceitos que existem na sociedade. Então, esse entendimento de que esse armário tá colocando todo mundo lá dentro, não tem só os gays lá, tá todo mundo lá. A gente ficou pensando sobre isso. Aqui pra vocês faz sentido isso? Te ouvindo, Bel, eu lembro muito assim, na relação com meu pai, ele sempre usou assim, deixa de ser viadinho, deixa de ser viado, sabe? Como um limite de tolerância em relação a alguns comportamentos que eu estava tendo, assim, né? Meu pai, ele foi comerciante, hoje em dia ele está aposentado, e ele também era marceneiro, assim, então ele fazia os móveis, ele abriu uma loja, fazia os móveis, que era uma forma que ele tinha de economizar o dinheiro. E eu lembro, assim, que às vezes domingo, ele pegava e me chamava e eu tinha que ajudar, não tinha escolha. E às vezes eu não aguentava pegar uma madeira, porque eu sempre ficava ali como ajudante, né? E aí quando eu falo, pai, eu não aguento pegar essa madeira, ela é muito pesada. E a forma que ele tinha de me oprimir era assim, cara, deixa de ser viado, porra. Você consegue levar essa madeira, né? E aí se eu chorasse, porque às vezes eu me sentia ali oprimido, violentado, aí era pior, ele dobrava ali a violência dele, né? E sempre com esse lugar assim, cara, deixa de ser viado, porra. Sabe? Uma coisa bem pesada, assim. E aí eu vou percebendo, assim, né, ouvindo vocês e falando sobre esse armário, que a gente, mesmo enquanto homem hétero, a gente tá dentro desse armário, né? Eu acho que ele é um armário que tem a ver com esse medo de ser lido como uma pessoa gay e não necessariamente gostar de uma pessoa de outro homem, né? E como é mais difícil a gente perceber isso enquanto homem hétero, porque eu acho que enquanto homem gay, você tem essa coisa do sair do armário. Agora, se a gente nem se dá conta de que tá no armário, como é que a gente vai conseguir sair desse armário enquanto homem hétero, né? E aí é isso, assim, outros comportamentos assim de cuidado, por exemplo, na cozinha. Meu pai, ele sempre fez churrasco. O churrasco tem uma possibilidade do homem fazer. Agora, se ele for pra cozinha fazer uma salada, Lá não, porra, ele. salada é coisa. Não, porra, vou fazer Meu Deus, salada? sério, eu nunca tinha pensado nisso, gente. Fazer salada não Pô, pode? vai fazer uma saladinha? Não, para com Se for isso, uma né? salada rústica, não pode, talvez? Tem um tipo de salada que possa, talvez? Eu virei vegetariano, né, há um tempo atrás. O meu pai começou a ler esse meu comportamento como uma coisa de um homem gay, assim, sabe? Ele começou a questionar a minha orientação sexual porque eu comecei a parar de comer carne, sabe? Tipo, então são coisas que às vezes a gente não tem nem essa dimensão, mas que estão aí no nosso cotidiano, né? As atividades domésticas. E eu acho que é aí que também começa a entrar num lugar que isso não afeta só os homens, mas afeta as pessoas com quem a gente convive, né? Então, por exemplo, quantos homens não vão lavar a louça porque isso é uma coisa de mulher, né? Porque no limite, né, esse medo de ser lido como homem gay é um medo de ser lido como um homem que expressa comportamentos que são socialmente entendidos como femininos também, né? Então acho que a homofobia ela está muito conectada, muito relacionada com a misoginia, né? Então não, isso aqui eu não vou fazer porque isso aqui é um comportamento de mulher, então não vou lavar a louça porque isso vai... Já vi, né, influencer falando que isso tira a virilidade do homem, tá tendo uma crise de virilidade, por isso que os casamentos não estão... A galera entra nessa piração, assim, né? E como isso também não tá atrelado, né, a esse armário que é construído e aí vai empurrando os caras para ficar dentro desse armário, não permite a gente ser espontâneo, né, com aquilo que eu adoro cozinhar. E aí, muito tempo eu não via isso como uma possibilidade, porque não era uma coisa que os homens fazem, né? E talvez eu pudesse ser lido como um homem gay por gostar de cozinhar, né? Por comer vegetais. Olha que doideira. Eu acho engraçado que tem uma frase que as pessoas usam muito, engraçado no sentido de curioso, né? Que é esse meme de a carne só cai no prato do vegano. Que é Aham. pra poder falar de quando
de algum caso em que uma mulher muito gostosa tá muito afim de um cara e o cara tá, tipo, ignorando isso, dando mole pra ele e ele tá, tipo, não tá percebendo ali a oportunidade. Então, pra essa relação entre o cara que é muito lerdo, tá colocando ele como possivelmente um homem gay, talvez, a relação com o cara que é vegano e não come carne, no caso, né? Mas você falando sobre isso de misoginia, porque é isso, eu entendo que a base da homofobia é a misoginia. E você falando sobre que o homem gay, quando ele se assume, ele tem a possibilidade, de fato, de perceber essas nuances, esse jogo, essa estrutura de forma muito mais evidente, e de até ir contra, mas o quanto, eu gostaria de trazer aqui também, que ainda assim não se esgota, sabe? Porque o quanto de camadas, e aí acho que o Pietro vai poder me confirmar isso também, que a gente tem pra, mesmo depois de me assumir gay, mas o tanto de coisa que a gente tem que desconstruir diariamente, e continua desconstruindo, e ainda continua tendo preconceitos, porque tem uma coisa que às vezes eu brinco, que é, às vezes eu tô, sei lá, montando um look pra ir pra algum lugar. Aí eu falo, não, isso aqui tá muito gay. Se eu tiver muito colorido, eu falo, não, tá muito gay. Aí eu já penso, já sou gay, né? Então não precisa tanto. Mas tem, aqui eu tô brincando, né? Mas assim, tem um lance de ok, eu sou gay, mas eu ainda tenho que performar um lugar ou uma postura que é de homem, mesmo sendo gay. Sabe? A sociedade até espera um pouco disso. Ok, a gente respeita você sendo gay, mas não vai ficar afeminadão, né? Não vai fazer também soltar franga também, esse tipo de coisa. Então, mesmo assim, mesmo já assumindo gay, ainda há preconceito e ainda há máscaras para se assumir e muito caminho para desconstruir, porque você assumir de fato gay e a possibilidade de ser afeminado são coisas distintas. Porque dá para ser gay padrão com performance heteronormativa e às vezes é convidativo isso. E às vezes você vai ser elogiado. Eu já vi casos de pessoas sendo elogiadas por você é gay, mas você não parece. Então isso é uma coisa vista como coisa positiva. Não parecer um gay. Então, o medo de ser reconhecido como gay ou o medo de parecer gay existe até para aqueles que já assumiram. E aí, esse parecer gay tem muito a ver com o lado mais afeminado possível, feminino possível, que é essa demonstração do feminino, né? Que aí, mesmo a pessoa sendo, o cara é um homem que é gay, ok, já não tá dentro do padrão ali de ser homem, mas assim, a gente consegue aturar isso. Mas, desmunhecar, aí já é demais. E esses elementos que são demais, é tudo atrelado ao feminino. Dá o cu, tudo bem, mas aí vai ficar vestindo rosa e peruca? Não, sabe assim? E aí a cidade é cheia de contradições, né? A gente percebe muitas contradições. E é por isso que eu falo assim, gente, sério, que estão seguindo o roteiro da sociedade, porque a sociedade é totalmente arbitrária nesse sentido. Me parece completamente doido, assim. Mas de fato acontece isso, sabe? Parece que, te ouvindo, parece que tem um policialzinho, né? Tem essa estrutura, parece que é um policialzinho que fica ali, ó, tá, não, pode dar o cu, mas não pode usar uma cropped, sabe? A cropped já é demais. Aí, então é isso, assim, né? Eu acho que tem essa vozinha que fica policiando a gente, ó, você pode sair do armário, pode tirar uma perna, você não pode sair por inteiro, né? Então tem o tempo inteiro vigiando os nossos comportamentos, né? E essa estrutura, assim, limitando e podando a nossa expressão, cara. Isso é horrível e violento, né? E é uma violência que a gente acaba, dentro da cultura, assumindo isso pra gente. Não precisa mais de ninguém dizendo pra gente o que a gente pode ou não pode usar, o que a gente pode ou não pode, a forma como a gente pode se comportar. A gente passa a gente mesmo fazer esse policiamento, né, dos nossos comportamentos. Abel jogou uma coisa que ficou martelando na minha cabeça no momento que vocês estavam falando, né? Eu tô a todo momento aqui. Por que a gente, enquanto um homem hétero, eu acho que isso é uma visão permanente, sabe? Que entende esse lugar de que dar o cu pode. Dar o cu, tudo bem. Mas performar uma certa masculinidade não é tão legal assim. Eu fiquei pensando muito nisso. E aí me veio também um livro que eu li no presídio, entre os intervalos de um grupo e outro. Eu fiquei fascinado desse livro da Cassandra Rios, que se chama Crime de Honra. Esse livro conta a história de um cara um homem supostamente hétero, que performava uma heterocisnormatividade, só que tinha um conflito interior em relação à orientação sexual dele.
Ele era um médico super bem sucedido, com uma família super maravilhosa, essa coisa da família margarina, né? Só que lá no interior dele existia esse conflito, porque ele se enxergava gostando de homens, né? Tendo desejos sexuais por outros homens. Num dado momento ali na história, ele começa a se relacionar com um rapaz da academia e no final do livro o rapaz meio que ameaça contar a história deles para publicizar a história deles, e ele, como um médico renomado, não poderia deixar isso acontecer e acabou matando o rapaz, né? Esse cara com o qual ele se relacionava. Então, mais uma vez, me vem isso à mente, né? Como o armário ele gera limites para a gente enquanto homem e me limita a todo momento. Esse limite vai me gerando frustrações que eu, enquanto homem, não sou ensinado a lidar com essas frustrações, e essa frustração acaba gerando uma violência, né? Acaba gerando morte. E aí eu penso na história desse protagonista, que esqueci o nome dele, do livro, o como quase que o livro todo o dar o cu e o comer um cu pode, tá ligado? Que é uma parada que eu vejo muito em homens, né? Eu tenho, ao mesmo tempo que eu rechaço aquele tipo de comportamento em homens héteros, que se dizem héteros, pelo menos, né? Eu rechaço esse comportamento que está sendo publicizado, mas em alguma medida eu quero comer o cu daquele cara, eu quero transar com aquele cara. E assim, é o que a gente mais vê. Aqui, pelo menos no Rio de Janeiro, são homens que performam uma heterossexualidade, mas que no privado, como o Pietro falou, ama fazer sexo com outro homem, sabe assim? Então, como a gente, enquanto homem hétero, dita até essas regras, né? Quem pode e quem não pode dar o cu, como essas pessoas devem se expressar, porque eu libero dar o cu, porque dar o cu eu gosto de comer cu, né? Então, pra mim, tá tranquilo dar o cu no privado. Mas agora, você expressar se expressar de certa maneira não é tão maneiro pra mim, porque isso me gera um incômodo. Então eu não vou aceitar, então eu vou te violentar. Mas dentro de quatro paredes a gente vai fazer um amorzinho gostoso. Aí é aquela loucura toda que a gente sabe que é. Mas na rua não. Na rua eu vou te bater, na rua eu vou te matar, na rua eu vou fazer isso e aquilo. Fiquei pensando muito nisso. E quanto a gente vai reproduzindo esse tipo de padrão, né? Por mais que a gente tente se. Algumas pessoas, alguns homens, tentem se distanciar desse lugar, como eu tento me distanciar nesse lugar, a todo momento eu estou nesse estado de vigilância permanente aí, que foi uma outra expressão que eu vi num grupo reflexivo do meme que eu achei maravilhoso, que justamente eu vou aceitar até aqui, porque se eu for um pouquinho mais, as pessoas podem me olhar de uma outra maneira, né? Isso vai me limitando a forma como eu me coloco como homem. E por fim, eu acho que justamente isso. Esse armário, é óbvio que esse armário tá para mim também enquanto homem hétero. Eu a todo momento tô flertando com ele, tô brincando com ele, entra e sai desse armário. Só que esse armário, para mim, enquanto homem hétero, tem um impacto coletivo que é danoso. Porque, justamente, eu volto com a coisa da violência. Ele gera violência. E para os homens gays, eles não geram uma violência no sentido de um impacto coletivo. Eles geram uma violência no sentido de um impacto pessoal. Eles talvez gerem uma autoviolência, sabe? Então, homens gays que ficam flertando com esse lugar do armário, eles se violentam. Não violentam outros homens, não violentam mulheres, e assim sucessivamente. Mas homens héteros não. Isso eu tô pensando aqui junto com vocês, tá? Homens héteros não. Eles, além de sofrerem com essa violência do armário, eles também violentam outras pessoas, né? Por conta da limitação, por conta da frustração e disso tudo. Muito obrigado pela reflexão de hoje, amigos. Mas acho que a sociedade toda meio que comunga e compactua com essa violência, sabe? De todos os modos. Quando você pergunta, por exemplo, quando você fala, né? Tá ok dar o cu, eu acho que tá, mas depende do lugar, depende de quem tá falando isso. Não é todo mundo que fala isso, não é todos os espaços onde isso é possível de ser ouvido, sabe? Acho que tem recortes imensos aí, assim, e níveis, onde. Porque acho que, assim, tem várias perspectivas para se olhar para isso, né? Tanto que, por exemplo, aquela ideia de. Alguns vão falar, só é gay quem dá. Então, aí no caso, dar o cu tá errado. Mas comer o cu não tá errado. Aí é uma perspectiva, uma perspectiva. Tem outra perspectiva onde, ok, dar o cu, não pode ficar também dando pinta na sociedade, não vai ficar também fazendo sexo na rua. Mas, entre quatro paredes, tá tudo bem, sabe? E aí vai tendo camadas e isso aqui pode, a partir disso, isso aqui pode se você tiver dinheiro, isso aqui pode se você for assim. Então, assim, são requisitos, vão se criando requisitos o tempo todo. Mas eu acho que assim, a história do cu em si é, é um outro episódio. Tem que fazer um episódio só pra falar de cu. Mas eu que é acho muito longo isso. só, Bial, que eu acho que essa história do tudo bem dar um cu é de uma homofobia que ela tá um pouco mais velada. É aquele cara que fala assim, não, eu não sou homofóbico,
tudo bem, você pode dar o cu pra quem você quiser. Só não vai botar uma cropped e ficar beijando outro homem na minha frente, sabe? Que eu acho que é um outro estágio, assim, do cara que ele acha que não é mais homofóbico, que ele tá de boa, porque ele aceita que as pessoas transem, homens transem um com os outros, né? Tenho até amigos que são, né? Não, Exatamente. Tem até amigos que dão o cu, né? E tudo bem, mas eu consigo ver uma imagem de um cara falando isso que é sei lá, é um cara de uma classe social X, de um lugar específico. Não me parece que é de todo. Que enfim, é um nível que se alcança, talvez, assim, sabe? De compreensão sobre, aí vem todos os preconceitos daquele nível. Não sei como eu poderia falar. Mas uma coisa que eu queria ainda discutir com vocês, gente, para uma última pergunta aqui, é que a gente vem percebendo, e aí eu acho que dentro dessa discussão aqui mesmo, que muito do que gera essa homofobia, seja por quem é uma pessoa gay, enfim, ou não hétero, ou por quem é e tudo mais, é esse medo. Tá muito atrelado com esse medo de ser visto como menos homem. A gente percebe que tem muito apego a ser um homem. Que não é um apego individual, é um apego que a sociedade coloca pra gente, é estrutural, né? O que isso gera de problemas pra gente. Por que então a gente não desapega desse interesse, sabe? Porque o que isso gera de dor pra gente? A gente vem falando aqui que gera violência, gera a questão da solidão, gera uma série de coisas ruins, assim. Não só pra quem é gay, no caso. A gente não tá falando só disso, né? E aqui, no caso, enfim, tem diversas outras orientações possíveis também que também vão sofrer com esse tipo de premissa e de busca por ser muito homem, né? Mas, então, qual a vantagem de buscar ser menos homens? Será possível buscar ser menos homem? Isso nos ajudaria? Traz vantagem pra gente? Porque a gente tem percebido que tem um medo atrelado a ser menos homem que não é ilegítimo. Porque se você deixa de ser visto como menos homem, vai ter sim violências. Vai ter sim uma solidão atrelada a isso, a sua vivência. Vai ter, enfim, retaliações, né, de algum modo. Então, por que então insistir, talvez, nessa de não, eu posso ser sim menos homem, eu entendo que isso é um caminho de solução, sabe? Assim, é entender que tipo, eu posso ser menos homem sim. E isso vai me trazer dores, mas o que isso vai me trazer de positivo? Isso é um caminho interessante de pensar, aqui talvez ao final desse encontro, desse episódio. O que vocês Cara, acham? eu, assim, já tô nesses espaços sobre discussão de masculinidade há um tempo aí, junto com vocês, assim, e cada vez mais eu tenho, assim, dito pra mim, né, eu tenho trabalhado isso em mim, cara, que eu quero ser um adulto maduro e funcional, sabe? Pra sair dessa dicotomia, porque porque senão a gente tá toda hora caindo nessa, né? Como a gente falou hoje aqui, né? Enquanto homem gay, isso aqui é gay demais, isso daqui é gay de menos. De você tá num subproduto dessa cultura homofóbica ainda, né? Que permite ser gay, mas até uma régua X, assim, né? Até uma medida X de gaysice, sei lá. Quando a gente transformar, cara, eu acho que meu objetivo é ser adulto. E ser um adulto maduro, responsável, né, e funcional. Porque o que mais tem é esses homens assim que estão dentro dessas características, né, que estão dentro desse imaginário social do que é ser homem, que são irresponsáveis, né, que são imaturos, não têm nenhuma expertise, não sabem lidar com as questões emocionais, não sabem lidar com questionamentos sobre as ideias, então são pessoas completamente imaturas, né, e muitas vezes se tornam não são funcionais, porque não sabe cuidar de uma casa, não sabe cuidar das crianças, não sabe fazer uma comida, sabe, enfim, né, então eu tenho pensado assim, cara, eu acho que meu objetivo hoje não é ser homem, meu objetivo hoje é ser uma pessoa adulta, funcional, madura e responsável, sabe? Enfim, né? Isso é uma possibilidade, isso não está acabado ainda, né? Mas eu tenho entendido que é por esse caminho assim que eu tenho me colocado. Não sei o que vocês acham. Eu parei para pensar numa questão antes que o Lincoln tinha falado, só para complementar. Mas a gente, mesmo no meio LGBT, né? A gente também reproduz, né, esses comportamentos, né? Ah, ele é o padrão. Aí ela é muito POC, é muito afeminada. E tem essa coisa de, às vezes, de você rechaçar o desejo. Ah, não quero ficar com ele porque ele é muito afeminado. Então isso também rola muito, né? Não é porque a gente
saiu do armário que a gente tá ali isentos de preconceitos e somos muito desconstruídos. E às vezes muito pelo contrário, às vezes reforçando certos comportamentos que a gente condena, critica, mas às vezes a gente também tá ali nesse ponto de reforçar e repreender o outro também. Eu acho que isso também é importante a gente colocar, tentar também visualizar que modos a gente também não se policiar também para, pô, será que eu não tô reforçando esse papel de gênero? Será que eu não tô reforçando esse padrão de masculinidade e rechaçando o coleguinha? Isso é importante a gente também levar em consideração, né, independente de qualquer orientação e identidade sexual, mas tá atento a esses papéis de conflito e reprodução de preconceito. Boa, boa. Vou tentar me colocar aqui então a partir da provocação de Abel, né? Que eu achei interessante. E aqui eu visto a carapuça do operário do debate de masculinidade, né? Vou levar em consideração minha experiência aí de conversa com homens de tudo que é jeito, de tudo que é lugar do Brasil, enfim, de tudo que é tipo. Cara, eu fico me perguntando isso a todo momento, assim, por que a gente está insistindo nessa parada, nesse modelo que não está dando certo? O que vem na minha cabeça de imediato quando você falou, e a partir da minha experiência com outros homens também eu legitimo isso, que é porque no imaginário social, ser homem é ter poder. Então, uma vez que eu tenho a possibilidade de ter poder e, sei lá, conseguir submeter outras pessoas à minha vontade, né? Eu vou fazer isso, eu vou reproduzir esse tipo de padrão de comportamento. Então, ouvindo, enfim, estando com homens, sobretudo agora em privação de liberdade e vindo à minha mente aqui a todo momento coisas que eles falam, eu acho que é isso, assim. Eu reproduzo esse lugar, essa masculinidade tradicional, padrão, hegemônica, o que quer que a gente queira denominar aqui, porque isso significa que eu vou ter poder, isso significa que eu vou ter possibilidades a mais na sociedade. Por mais de que existam outros fatores aí que digam que esses caras eles não vão ter tanto poder assim, né? E aí, mais uma vez, mais uma possibilidade de gerar frustração e de gerar violência. Porque se eu sou um homem preto, a possibilidade de eu ter poder é muito menor do que de um cara que é um homem branco. Então isso vai gerar uma frustração em mim. Qual o resultado dessa frustração? Qual é a consequência dessa frustração? Eu tentar ser mais homem ainda que os caras brancos. Então eu tento performar uma hipermasculinidade para conseguir me colocar nesse lugar e ser minimamente respeitado. Mais uma vez eu gero violência nas outras pessoas. Eu me violento e gero violência nas outras pessoas. Então eu acho que essa busca incessante pelo poder sei lá, trabalho, dinheiro. Num relacionamento, homem pode comer todo mundo, ou acha que pode comer todo mundo, trair, fazer o que quer. Tudo isso são possibilidades a mais. Andar sem camisa na rua, do detalhe do micro ao macro, assim. A gente vê socialmente que homens têm mais possibilidades. Então isso faz com que outros homens queiram insistir nesse padrão, assim. Infelizmente, né? E agora indo para um outro ponto, se me permite, que eu não sei nem se isso vai dar mais pano para manga aqui, que é discordar de Lucas e Pietro, principalmente de Lucas que trouxe isso, né? Eu não quero ser um adulto funcional, eu quero ser um homem adulto funcional e responsável, sabe? Eu acho que a gente tem que reforçar esse lugar de ser homem e não diluir essas questões de gênero, enfim, essas coisas que a gente debate, que a gente discute, sabe? Eu acho que eu bebo muito da fonte do movimento negro, né, de maneira geral. Eu quero legitimar esse lugar de eu ser um homem negro, de eu ser um cara preto. Então eu me coloco ainda enquanto cara preto, eu não me coloco diluindo enfim, esses estereótipos, esses recortes sociais. Eu acho que a gente tem que se firmar enquanto um homem adulto, funcional e responsável, assim. Sabe, eu entendo o que vocês estão falando, só que nesse momento de mudança, o que fica na minha mente é que a gente tem que reforçar e legitimar ainda mais esse lugar. Não, eu sou um homem. Eu sou um homem e sou adulto, e sou funcional, e sou responsável. E aí a gente consegue inventar outras possibilidades, né? Outros caminhos, sem querer adjetivar aqui masculinidade, só que aí eu acho que abre precedente para isso. Porque se a gente diluir, se coloca no lugar de adulto, acho que a gente homogeneiza, não sei, muitas coisas, e não é isso que a gente faz, assim, sabe? Mas fiquei pensando nisso. Não sei se vai dar pano pra manga, né? Ao 45 do segundo tempo. Mas eu acho que é isso, assim, rápido, assim, eu acho é isso, né? E que bom que você falou isso, Lincoln, porque eu acho que pode dar, de fato, essa impressão de homogeneização, assim, né? Porque eu acho que é isso, acho que eu me afirmar enquanto homem diz da onde eu venho, né? Eu me afirmar enquanto homem branco, de classe média, cis, hétero, diz da onde eu venho, assim, que
que circunstâncias eu estou lidando ao longo da minha experiência de ser, né, nesse mundo que a gente vive, né, onde você tem racismo, onde você tem homofobia, onde a gente tem a misoginia, enfim. E aí isso diz muito da onde eu falo, né, qual que é a minha trajetória. Mas eu olho para frente e eu enxergo que é importante, porque eu acho que, assim, ser responsável também fala sobre o meu lugar enquanto homem branco, hétero, cis, sabe? Então, é isso. Como que eu vou assumir a minha responsabilidade social enquanto um homem branco, enquanto uma pessoa branca, enquanto homem, enquanto hétero, sabe? E eu acho que essa responsabilidade, ela diz do lugar de onde eu venho. E é isso, a gente não aprende a assumir essa responsabilidade. Eu não aprendi o que eu tenho que fazer. E aí eu acho que muitas vezes tem muita gente que entra nesse lugar assim de ter que perguntar para um homem perguntar para a mulher o que ele tem que fazer em relação à misoginia que existe na cultura, né? E aí quando eu falo assim, eu busco ser um adulto responsável, funcional e maduro, é entender o lugar da onde eu estou vindo, entender essa sociedade que a gente está vivendo e entender como que eu posso me colocar de uma forma responsável, considerando tudo isso, sabe? E sem reforçar, e aí eu achei sensacional você trazer essa discussão do poder, porque, de fato, eu acho que quando o Abel fala assim, talvez ser menos homem, eu entenda que talvez abrir mão de poder, né? Então, assim, eu acho que talvez, fundamentalmente, é isso que está sendo dito, assim. E como eu sou uma pessoa que eu estou num lugar de privilégio social, porque eu posso mais, eu tenho mais possibilidades, eu tenho mais responsabilidade ainda de abrir mão desse poder que me foi privilegiado pela cultura e entender e buscar espaços, que aí também é um outro, mas enfim, deixa para outro dia, que também eu penso que a gente ampliar os lugares de poder, né? Eu acho que é descentralizar o poder. Ao invés de fazer uma pirâmide, né, a gente achatar essa pirâmide para que não tenha muitas hierarquias sociais, né? Porque às vezes a gente fica também nesse lugar de disputar os lugares de poder e perde a dimensão da abrangência desses lugares de poder. Então isso tem que ser pulverizado. A gente não precisa, eu não entendo que seja uma coisa a ser buscada o poder, mas é a pulverização desse poder, a fragmentação desse poder, a descentralização desse poder, para que a gente não fique disputando também, sabe? Caindo nessa disputa e sofisticando as violências, né? Porque enquanto tiver lugares de poder com uma hierarquia muito distante, isso vai só mudando, o formato vai se sofisticando, mas essa disputa pelo poder ela vai continuar aí presente. Mas enfim, a gente acabou entrando aqui também num outro tema que seria bem interessante. E entrar numa pira, né, irmão? A gente fica para um novo episódio. Mas eu gosto dessa ideia de disputar e de manter talvez ainda o lugar político, né? Disputar esse sentido do homem politicamente. Acho que isso tá dado, na verdade. A gente tem que estar aí tentando gerar e buscando gerar sentidos para isso também, né? Acho que quando eu me coloco ali na minha adolescência e eu tô questionando, porque eu não me sentia identificado com o universo do masculino. Esse homem aí, eu falava, não quero ser homem, não encontro nenhum homem tão incrível assim que eu olho e falo, caralho, uma referência pra mim. E por que então que eu vou ficar lutando pra poder. Assim, às vezes a pessoa falava assim, não é homem porque é gay. Eu falava, mas gente, eu nem quero ser homem, sabe? Assim, tipo, nem tô afim dessa, sabe? Não sou homem, tá tudo bem se não ser homem. De fato, não era uma coisa que eu pegava, assim, pra mim como uma violência, porque, tipo, por que seria tão legal ser homem assim? Nunca tive tanto prazer por aí para ser, né, para alcançar esse lugar, porque eu nunca vi referência nisso. Mas eu entendi que sim, fazia sentido eu buscar e ainda assim me colocar como homem na sociedade para poder criar possibilidades outras de ser homem, justamente porque as que eu via não me eram legais. Eu acho que tem uma disputa aí a ser feita mesmo. Por isso que eu acho que faz sentido ainda bater o pezinho ainda e falar, não, sou sim um homem e trazer um pouco do que o Lincoln trouxe, concordo. E sendo homens, né, considerando toda essa estrutura que privilegia o masculino, também saber que a gente tem que fazer bom uso desse poder nos nossos, independente do locus onde a gente esteja, a favor de uma luta contra a misoginia, contra o racismo, contra essas estruturas que
nos prendem, nos estigmatizam e acabam com as nossas relações sociais e com as relações entre nós mesmos, entre homens, com a nossa saúde. Eu acho que é importante também saber fazer, tendo consciência disso, fazer bom uso disso. Ah, perfeito, gente. Acho que a gente não encerra aqui a discussão, não tem como, mas a gente ainda tem coisas para decidir aqui ainda e definir que são as nossas práticas. Então vamos elaborar nossas práticas de hoje? Então vamos lá, explicando aqui, galera, um pouco do que é as práticas, né? A gente já vem fazendo isso a cada final de episódio, que basicamente também é a forma como a gente encerra os nossos grupos reflexivos, né? Elaborando práticas, ações simples para a gente colocar no nosso dia a dia, que são maneiras da gente continuar refletindo sobre aquilo que a gente começou a refletir nesse episódio, nesse encontro, nesse fórum aqui. Então, que ações são essas que podem nos ajudar a refletir cotidianamente, que sejam relacionadas com masculinidades, que sejam viáveis de serem aplicadas no dia a dia? Então, tem aqui um momento para a gente poder elaborar sobre isso e que traga essa discussão que a gente estava vivendo aqui agora e elaborando para o nosso dia a dia. Alguma ideia, meninos? Olha, numa das práticas a gente teve a oportunidade, eu acho que foi de propor escrever, ter um caderno ou uma anotação, de escrever momentos em que, por exemplo, não me permiti fazer uma coisa porque achei que aquilo, ou então reprimi alguém e depois parei para refletir melhor e falei, pô, naquela situação fui opressor, fui homofóbico, não tive uma atitude inconscientemente ou conscientemente agi de uma forma que eu não, refletindo agora, não acho legal, né? Eu acho interessante, de repente. Seria meio que fazer escrever tudo aquilo que você fez e que você não necessariamente concorda mais ou acha que vacilou em alguma medida, assim, e registrando isso. Isso, ou que você vacilou, ou que você, no fim das contas, deixou de fazer. Pô, deixei de ir a tal lugar porque, não sei, eu deixei de usar uma tal roupa porque achei que aquilo ali não ia pegar bem, ou ia ser muito feminino, cara. Acho que pode ser muitos detalhes, pode ser muitas Sim. ações, é bem abrangente, mas Sei lá, eu acho que é uma coisa que tá anotada aqui, já anotei, mas acho que talvez a gente podia ser mais propositivo, em tentar fazer algo antes, porque assim, me parece que essa ideia traz muito fiz primeiro, ou vacilo, ou acerto, e depois eu vou anotar. Então a ideia de anotar vem depois da ação. Que ação é essa que a gente já pode fazer de cara, que já nos faça refletir, sabe? Então, só tentando um pouco mais de propositividade para essa proposta, talvez, pra gente pensar aqui. E causa uma reflexão nos outros também, né? Eu acho, por exemplo, o exemplo que Pietro usou da roupa, que eu acho legal, assim. Uma das limitações que a gente, quanto homem, tem é de roupa, né? Não todos, Sim, mas grande parte. Então, assim, você botar uma roupa que você queira, só que você não usava antes por medo dessa coisa que a Abel falou. Ah, não, essa roupa aqui tá muito gay. deixa eu falar aqui, roubando um pouco também do grupo, do Memo X, inclusive, que eu participei na última semana, uma prática que saiu de lá foi saia do armário. E a ideia não era, vamos ser gays, todo mundo. A ideia era homens héteros ou gays ou bis, enfim, ou assexuais e tudo mais, que ainda deixam de fazer coisas pelo medo de sair do armário, pelo medo de ser identificado como homem gay, por esse medo aí, fazer aquilo que você tem medo de fazer, sabe? Assim, e aí para cada um vai ser muita coisa. Tipo, eu não tenho, por exemplo, eu sou um homem gay, né? Mas será que eu tô deixando de fazer alguma coisa ainda com receio de ser visto como um homem gay? E aí eu posso pensar em que tipo de coisas são essas, e aí eu vou encontrar a minha ação. Talvez pro Pietro vai ser uma coisa, pro Lincoln vai ser outra, pro Lucas vai ser outra. Que eles não são gays, mas ainda assim tem coisas neles que estão lá, tipo, mantendo eles no armário. Então a ideia é sair um pouco do armário. Como? Cada um vai encontrar seu jeito. Eu gosto dessa prática, eu acho que eu queria dividir também com o nosso público, acho que faz sentido e vai um pouco na linha com o que a gente tem discutido aqui. Que tem a ver com a espontaneidade, que é individual e que ao mesmo tempo, ao ser exercida, tem esse efeito coletivo também, né? Então acho patente. Eu acho ótimo, acho ótimo. eu sugiro para quem não pratica, talvez tentar uma aula de dança. Eu acho que dança, porque a gente é muito incentivado a ter o corpo rígido, a não se mexer, a não rebolar. Bota isso em prática. Ó, vai virar outra pessoa. Vou voltar ao jacaré, porra. Maravilha. Se inspira no jacaré. Sucesso. Vamos combinar um baile charme aí pra dar uma dançadinha também. Mas tô super de acordo com essa prática. Achei super maneiro, Bel. A gente tem alguma outra que a gente possa pensar aqui ainda?
Alguma outra sugestão? Porque eu acho que essa contempla a espontaneidade, assim, né? Porque às vezes é isso, para um vai ser dançar, para outro vai ser vestir uma roupa que gosta e não deixa de vestir, para outro vai ser ir para um lugar X, para outro vai ser conversar sobre um assunto Y, né? Enfim, eu acho que isso contempla as particularidades, né, de cada um. Eu acho que, no caso da homotransfobia, e em relação aos homens héteros ou que não tem muita oportunidade, mas se você tiver algum amigo LGBT, conversa, procura saber, entra um pouco nesse universo para talvez quebrar alguns paradigmas que talvez você tenha. Acho que seria interessante vislumbrar um mundo diferente, caso não você, né, não sei quem está assistindo, mas caso você não tenha oportunidade, participa, conviva com pessoas que não são tão dentro da sua casinha. Talvez se tenha coisas a mais a aprender. Talvez a gente também, em alguma medida, também tem muita coisa a aprender. Então, acho que é legal ter a troca de tribos. É meio que talvez eu busque o contato com o diferente, né? Talvez de você. Não sei se vai nessa linha, sabe? Vai. Se aproximar mesmo, buscar relações outras que, enfim, não sei se faz sentido. Ainda sentindo o incômodo inicial de Abel com a primeira proposta de Pietro, eu iria assim, para além de conversar, né? Acho que vai lá e faz, pô, sei lá. Eu recentemente narrei uma história aqui na comunidade mesmo, alô galera que vai entrar na comunidade mesmo, né? Exato, né? E quem tá fora da comunidade pode entrar, inclusive venha pra comunidade, porque lá tem uns relatos maravilhosos do Lincoln. Ainda tem gente fora da comunidade, não acredito. Erradamente. Como assim? Gratuito, gente. Como é que cantor faz em shows? Vai ficar 1 ano sem transar. Não tem um negócio desse que cantor faz em shows. Quem não entrou na comunidade mesmo vai ficar 1 ano sem transar. Mas é assim, eu, por exemplo, recentemente, eu conversando com um amigo meu, né, que contava algumas peripécias em bares gays, enfim, boates gays, essas coisas, eu tava com uma curiosidade num bar gay e subi num bar gay sozinho. O resto da história, só quem tiver na comunidade mesmo vai conseguir ler, ter acesso. Mas eu acho que foi algo que pra mim foi super impactante e teve um efeito prático na minha vida, sabe? Eu entendi algumas coisas que foram importantes. Então, muito mais do que conversar, é você fazer, tá ligado? Sair da inércia. É isso. As músicas são ótimas, inclusive, recomendo. Só que eu acho que esse fazer aí é o mesmo que tá no sair do armário, sabe? Assim, acho que tá dentro já contempla. É isso, já contempla. Então, acho que talvez, finalizando aqui, sair do armário contempla a nossa discussão de modo geral e ficamos com ela. Relembrando aqui o que é sair do armário, né, gente? É fazer algo que você nunca fez por medo de ser entendido, ser chamado, ser lido como gay, ou como afeminado, ou como, enfim, viadinho, ou coisa do tipo, né? O que esteja na sua cabeça aí. Faz aquilo que você tem medo de fazer por causa disso. Tenta, né? Vai no seu nível, não precisa também, enfim, é a tua dificuldade e é um exercício. É um exercício para ser praticado e para isso gerar reflexões novas e novas conversas e novas possibilidades de reflexão. Então, encerrando aqui, queria muito agradecer demais a minha bancada, né, Lincoln e Lucas, por estarem nessa comigo mais uma vez. E, claro, também ao Pietro por abrir essa conversa com tanta coragem também, tanta disposição, disponibilidade, né? Então, valeu demais pela presença e pela entrega de todos vocês, tá bom, amigos? E a você que ficou até aqui com a gente, obrigado pela escuta, pela companhia, que a gente possa construir relações mais livres, né, mais afetivas e menos vigiadas, assim. Se quiser fazer parte da comunidade, como a gente estava falando, estar com a gente nas próximas rodas, acompanhar de perto as gravações aqui, o link tá na descrição do episódio. Valeu, gente, até a próxima, um beijo. Valeu. Valeu! Tchau, gente!